Vamos dar uma visitada lá no Mapeando Futebol hoje, mocidade, porque eu acabei de comprar uma camisa linda aqui, ó, da Alemanha, que eu ainda nem estreiei, e isso me chamou a atenção aí para tentar entender por que o Bayern de Munique domina totalmente o futebol alemão. Então vamos ver aí comigo, vamos reagir junto, se ajeitem daí, que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! Observe atentamente essa imagem. Ela reúne todos os times que foram campeões alemães até o início dos anos 60. E olhando para ela, uma pergunta surge imediatamente. Onde é que está o Bayern de Munique? Pô, até ali tava bem variado, né? Avançando no tempo, em 1963 foi criada a Bundesliga e agora sim começamos a ver o Bayern se destacando. Porém, dá para perceber que até os anos 2000 a liga ainda era bastante competitiva, com vários clubes diferentes conquistando o título ao longo dos anos. Agora, completando essa linha do tempo, temos a versão da Bundesliga como ela é conhecida hoje. E aí fica impossível não notar. De 2000 para cá, o Bayern de Munique simplesmente dominou o campeonato alemão, principalmente a partir de 2010. Mas como isso aconteceu? Caraca! Como uma liga competitiva passou a ser controlada quase inteiramente por um único clube? Muita gente atribui isso à estratégia polêmica do Bayern de contratar jogadores que se destacam em outros clubes da Alemanha, fortalecendo seu próprio elenco e ao mesmo tempo enfraquecendo os rivais. Pô, mas isso qualquer time que tenha um poder financeiro maior do que os outros faz no mundo inteiro, né? Mas será que só isso explica um domínio tão absoluto? Não. A verdade é que a transformação do Bayern em uma potência não veio de um único fator. Foram anos de reorganização interna, momentos de fracasso que serviram de aprendizado, decisões administrativas competentes e até mesmo certas condições criadas pela própria Bundesliga. E é isso que veremos hoje. Como o Bayern de Munique conseguiu eliminar a concorrência e se tornar o gigante absoluto do futebol alemão? Para começar, é necessário voltar no tempo, para os primórdios do futebol alemão. O primeiro campeonato nacional foi disputado em 1903, mas o formato ainda era completamente diferente do atual. Nossa, mano, 1903, cara. Pô, e o primeiro campeonato brasileiro foi em 1971 só, pra vocês verem a diferença, hein? O campeonato era dividido em ligas regionais, cada uma com suas próprias regras e modelos de disputa. Apenas os campeões locais avançavam para o mata-mata, que definia o campeão alemão. Nessa época, o futebol na Alemanha ainda era amador. As competições mudavam de formato com frequência, e até mesmo durante o regime desse cara aqui, houveram alterações significativas nas regras e na estrutura do campeonato. Com um cenário tão descentralizado, não existia hegemonia. Diversos clubes alcançaram o título, entre eles podemos destacar o Schalke 04 e o Nuremberg. Já o Bayern de Munique era um clube pequeno, sem grande expressão nacional, e conquistou apenas um título em mais de 50 anos de disputa. Nossa. Esse sistema, no entanto, era frágil e limitava o desenvolvimento do futebol no país. Foi então que a Federação Alemã decidiu unificar a competição e criar a Bundesliga. Para formar a primeira edição da nova liga, foi selecionado um clube de cada região, e curiosamente o Bayern ficou de fora. Naquele momento, o maior time de Munique era o TSV 1860. Mesmo assim, o Bayern conquistou o acesso nos anos seguintes e começou a construir seu espaço na elite, com uma estratégia clara: deixar de lado a contratação de atletas caros e famosos para investir em jovens jogadores de outras equipes e atletas da base. Bom, comentando o que foi dito até aí, né, o campeonato alemão começou como eram os primórdios do campeonato brasileiro, né, antigamente era assim, pegava o campeão de cada estado ali, né, eram os campeões das regiões da Alemanha, aqui no Brasil, de cada estado, para fazer uma Copa dos Campeões que já teve vários formatos, né, vários nomes, e aí definiu o campeão nacional. E achei interessantíssimo aqui, quando formaram aí a Bundesliga, se preocuparam em pegar um time de cada região para fazer a primeira versão aí da primeira divisão, né? Bem interessante isso, né? No Brasil seria da hora se tivesse sempre um time de cada região, né? O problema é que no Brasil é que o tamanho do país é continental e o sistema de transporte é extremamente falho, né? Não, jamais daria certo. Dessa filosofia, somada a um pouco do acaso, nasceu no fim dos anos 60 a famosa geração de ouro do Bayern. Nomes como Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier transformaram o clube em uma potência nacional e internacional. Com esse elenco, o Bayern alcançou seus primeiros grandes títulos, múltiplas conquistas nacionais, taças da Copa da Alemanha e, claro, o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões entre 1974 e 76. Mas além disso, esse período de glórias foi responsável por moldar a identidade do Bayern. Ambição, organização e uma obsessão insaciável em vencer.
Estavam então lançadas as bases de um grande clube, porém, para manter ele no topo era necessário mais. Foi então que em 1979, o ex-jogador Uli Hoeneß assumiu a direção geral do clube e foi responsável por implementar uma verdadeira revolução empresarial, estrutural, cultural e financeira. Quando Hoeneß assumiu o clube, o Bayern já era um time vencedor, porém era mal administrado e vivia um sufoco financeiro. O clube dependia dos resultados em campo para poder pagar as contas. Com foco em responsabilidade financeira, ele começou a profissionalizar cada departamento, desde marketing até logística, criando um modelo administrativo sólido, organizado e com funções claras. Outro passo essencial foi o foco agressivo em marketing e na expansão da marca. Hoeneß percebeu que o futebol estava caminhando para uma era globalizada e que o Bayern precisava ser maior que a Alemanha. Ele começou a fechar parcerias com gigantes como Adidas, Audi e outras empresas bávaras. Pô, mano, esse maluco foi um visionário em mocidade. Você vê, final dos anos 70, né, início dos anos 80, o maluco já estava tendo essa visão da globalização aí, né? Pô, eu me lembro de ter ouvido pela primeira vez falar em globalização aqui no Brasil em, tipo, segunda metade da década de 90, tá ligado? Criando laços comerciais que garantiram a estabilidade e alto faturamento. Ele também manteve a identidade do clube viva, trazendo ex-jogadores para dentro da administração. Figuras como Rummenigge, Oliver Kahn e Philipp Lahm passaram a ter voz ativa na gestão, mantendo a cultura vencedora e a continuidade do projeto. O ápice da sua visão apareceu em 2005 com a inauguração da Allianz Arena, um estádio moderno, eficiente e extremamente lucrativo. Mano, esse estádio é lindo, tá ligado? E veja, o bagulho é de 2005, mano, já tem 20 anos, mano, e ele continua sendo super atual, super moderno, super lindo. Esse estádio eu tenho vontade de conhecer, mano. Que se tornou um símbolo da grandeza do Bayern e da transformação implementada por Hoeneß. Ele também foi responsável por criar a polêmica estratégia de contratações do Bayern. Sempre que um jogador começa a se destacar no campeonato alemão, o Bayern rapidamente entra na disputa para contratá-lo. Jonathan Tah foi um exemplo mais recente. Um dos pilares defensivos do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso chegou recentemente ao clube de Munique. Muitas vezes, esses jogadores chegam a custo zero, assinando com o Bayern ao fim de seus contratos. Isso evita gastos gigantescos em transferências e mantém o clube financeiramente saudável. Pô, mano, isso aí acontece aqui bastante no futebol brasileiro, né? Atualmente, os times que têm o maior poderio financeiro são Flamengo e Palmeiras, e quando eles não querem ou não podem, quer dizer, não é que não possam, né, mas tipo, quando eles veem que não é muito viável pagar o valor ali próximo da multa rescisória, eles dão uma esperada ali, faltar 6 meses para vencer o contrato, daí o jogador já tem direito a assinar um pré-contrato com uma outra equipe e acaba pegando de graça, né, acertando uma diferença ali que seria de contratação ali no valor embutido do salário, né. Até aqui não tem muita novidade, né, essa parte aqui, né. Fora a visão visionária ali que eu já comentei que o cara teve no início dos anos 80. Essa estratégia permitiu que o Bayern contratasse grandes jogadores. Certamente, alguns casos mais famosos são Lewandowski e Mario Götze, que deixaram o Borussia Dortmund para jogar no Bayern. O Schalke 04 também sofreu com isso e perdeu Goretzka e Manuel Neuer para o Bayern de Munique. Porém, essa estratégia de enfraquecer os rivais enquanto melhora seu próprio elenco não é nova e vem sendo implementada há muito tempo. Nos anos 2000, vieram para Munique Miroslav Klose, Lúcio, Ballack, Zé Roberto. Todos eles contratados após se destacarem por outros clubes alemães. Mano, e é só nome de primeira prateleira. Que é isso, mano? É só jogador de elite, mano. Você é louco. Lembra de algum outro jogador que também fez essa trajetória? Comenta aqui. Para além das contratações de times rivais, o Bayern também investiu nas categorias de base. Mano, olha esse CT, mano. Que é isso, mano. Olha só isso aqui, mocidade. Que bagulho lindo, mano. Cê é louco, fio. Que CT top, hein, mano. Olha, com mini estádio. Caraca, mano. Cê é louco, mano. Oh, dá vontade de fazer um quadro dessa imagem e botar na parede. Que bagulho perfeito, hein, mano. Jogadores como Schweinsteiger, Philipp Lahm e Thomas Müller foram frutos desses investimentos e marcaram seus nomes na história do clube. E como se não bastasse tudo isso, ainda existe uma particularidade na Bundesliga, que joga a favor do Bayern, e sempre vai impedir que um clube desafie a hegemonia dele, a regra dos 50+1. Ela determina que os clubes alemães devem ser controlados majoritariamente pelos seus associados, pessoas comuns, torcedores, membros do clube.
Eles precisam possuir pelo menos 50% das ações, mais um, garantindo o controle e poder de decisão. Isso significa que nenhum investidor externo, nenhum bilionário árabe, americano ou russo pode simplesmente comprar o clube inteiro. Daí eu vejo de onde o Petralha tirou a ideia, né? Quando começou a se falar em SAF aqui no Brasil, né? E ele deu uma entrevista em 2022 explicando que o modelo de SAF do Atlético seria exatamente assim, né? Que o Atlético teria 51% das ações e o potencial investidor aí poderia comprar apenas 49%, né? É um modelo totalmente inaplicável aqui no Brasil, né? Tanto que, mesmo na época, o Petralha dizendo que o Atlético era a menina dos olhos, o negócio até hoje não se concretizou, né? Não existe donos no futebol alemão. O que existe são gestores, conselhos e assembleias. Essa regra nasceu para proteger os clubes de aventuras financeiras, má gestão e da transformação dos clubes em empresas particulares. Existem exceções, como Bayer Leverkusen e Wolfsburg, controlados por suas empresas de origem, ou então o RB Leipzig, que encontrou brechas administrativas para funcionar quase como um clube privado. Mas de forma geral, essa é uma tentativa alemã de preservar a cultura e a identidade do esporte. Essa regra foi criada para preservar e equilibrar o futebol alemão, porém teve o efeito contrário e permitiu que o Bayern de Munique dominasse completamente os campeonatos. Na França e na Inglaterra, por exemplo, não existem regras que limitem quem pode ser dono de um clube. Isso abriu portas para milionários e fundos internacionais comprarem equipes, investirem somas praticamente ilimitadas e transformarem completamente o cenário do futebol nesses países. O caso mais emblemático, sem dúvidas, é o Paris Saint-Germain, adquirido pelo fundo do Qatar, que passou a gastar fortunas na contratação de estrelas. O resultado foi imediato. O PSG dominou o campeonato francês e só deixou escapar o título em raras ocasiões. Na Alemanha, esse tipo de situação simplesmente não acontece. A regra determina que os clubes devem permanecer majoritariamente na mão dos seus sócios. Isso impede que investidores estrangeiros comprem times inteiros e tomem o controle das instituições. E esse acaba sendo o cenário perfeito para a dominação do Bayern. Por quê? O clube já se consolidou como o maior do país e não precisa desse tipo de investimento para ser o grande vencedor. O Bayern não precisa competir com clubes bilionários. Ele compete com clubes que dependem de receitas regionais e limitações associativas. Para qualquer adversário romper esse ciclo e conquistar a Bundesliga, o desafio é gigantesco. E quando algum consegue, o impacto é tão grande que jogadores e profissionais envolvidos ganham enorme destaque no futebol europeu. O exemplo mais recente é o Bayer Leverkusen. Depois da temporada histórica, Xabi Alonso deixou o clube rumo ao Real Madrid. Florian Wirtz foi vendido para a Premier League, na transferência mais cara da história do clube, e outros nomes importantes como Frimpong e Hincapié também saíram. Antes disso, o Borussia Dortmund já havia ameaçado a supremacia bávara, e o resultado foi semelhante. Nossa, o Borussia, mano. Uma temporada antes dessa que o Leverkusen foi campeão, o Borussia deu uma pipocada histórica, mano. Histórica, assim, tipo, os caras na última rodada, assim, entregaram o título, assim, de uma maneira extremamente patética, mano. E, cara, o mais curioso é que a torcida dos caras ainda aplaudiu um monte o time pela campanha, tá ligado, mano? Se é que no Brasil os caras iam se revoltar, os caras iam quebrar tudo. Jogadores como Lewandowski, Gundogan e Götze se tornaram grandes estrelas, sem falar em Jürgen Klopp, frequentemente citado como um dos melhores técnicos da sua geração. O problema é que ao perder seus principais jogadores e desmontar seus elencos, esses times rapidamente deixam de ser competitivos. E no fim das contas, o Bayern de Munique volta a assumir o controle do campeonato alemão. No fim das contas, quando olhamos para toda essa trajetória, fica claro que o domínio do Bayern não é fruto de um único elemento isolado. É o resultado de décadas de organização, planejamento e decisões que se acumularam como peças de um grande quebra-cabeça. Enquanto outros clubes vivem altos e baixos, o Bayern construiu um sistema que se alimenta de estabilidade, uma gestão profissionalizada, uma filosofia esportiva consistente, categorias de base fortes, estratégias de mercado eficientes e, é claro, um ambiente regulatório que trava o crescimento de possíveis rivais. E quando algum clube consegue quebrar essa hegemonia, como o Leverkusen ou Dortmund já fizeram, o efeito é tão grande que inevitavelmente chama a atenção do mundo inteiro. Jogadores saem, treinadores recebem ofertas irrecusáveis e tudo volta ao normal. O Bayern... porque esses times aí, aliás, qualquer time fazer uma grande campanha
no campeonato alemão e eventualmente, põe eventualmente nisso, ganhar, né, como o Leverkusen ganhou, mano, chama atenção demais do mundo do futebol, né? É a mesma coisa que se algum time vier atualmente a ganhar o campeonato francês em cima do Paris, né? Vai chamar a atenção de geral e o desmanche na temporada seguinte é inevitável. Levantando a taça mais uma vez. Talvez no futuro o futebol alemão encontre mecanismos para recuperar sua competitividade. Talvez uma nova geração de talentos consiga desafiar esse gigante. Mas por enquanto, a verdade é simples e inescapável. O Bayern de Munique não domina a Bundesliga por acaso. Ele domina porque foi construído, peça por peça, para sempre vencer. Mas e você? O que achou dessa história? O que eu achei dessa história? Achei incrível, irmão. E é a prova de que planejamento, responsabilidade, boa administração e principalmente visionismo fazem com que você se destaque no meio do resto. E aí, mocidade, e vocês que reagiram ao vídeo aqui comigo, o que vocês acharam? Tem alguma coisa para acrescentar aí nos comentários? Deixa a sua opinião para eu saber e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um confere aí se você está inscrito, se você não estiver, é só apertar o botãozinho de se inscrever ali, não paga nada, não custa nada e você fortalece a minha caminhada. É isso aí, mocidade. Tamo junto e até o próximo vídeo.